com muita honra, estou como moderador desse painel muito rico. O nosso painel, eu queria apresentar os nossos painelistas. Aqui eu tenho o nosso conhecidíssimo e renomado embaixador Rubens Barbosa. Me deram o currículo dele, mas se eu for ler tudo, vai esgotar a 1h30 que nós temos aqui. Então, foi nosso embaixador, que eu tive a oportunidade até de visitá-lo, em Londres e em Washington. Faz parte de vários institutos, é um profundo conhecedor de segurança, defesa, relações internacionais. Embaixador, é um prazer tê-lo aqui. Temos o nosso comandante militar da Amazônia, o general de exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, meu amigo, né, Costa Neves? Temos também, com sede em Manaus, né, agradeço a vinda aqui, o nosso comandante militar do Norte, general de exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, também meu amigo, servimos juntos, general Guilherme. Temos o nosso comandante do 1º Comando Aéreo Regional, o Major Brigadeiro do Mar, Raimundo Nogueira Lopes Neto. Nogueira, obrigado pela vinda. Com sede, e o comandante do 4º Distrito Naval, também meu conhecido, o vice-almirante Antônio Capistrano de Freitas Filho. Capistrano, muito obrigado. De antemão, eu agradeço a presença de vocês com o nosso tema, a defesa e o desenvolvimento da Amazônia. Antes de passar aos 10 minutos para cada um fazer uma apresentação relacionada ao tema nosso, eu queria fazer uma breve introdução. Eu gosto um pouco de história, particularmente da história da Amazônia. E eu queria, não sei se vocês vão mostrar isso aí, mas eu queria me reportar à parte de defesa na Amazônia. Eu vejo como início as expedições de Pedro Teixeira. Né? Pedro Teixeira, um militar explorador, como a bibliografia fala. Ele veio combater os piratas estrangeiros na costa do Maranhão no início de 1600. Né? E, em seguida, ele participou de uma expedição em 1615, chefiado por Francisco Castelo Branco. E Pedro Teixeira, nessa ocasião, era alferes, e veio expulsar de novo os piratas aqui na bacia do Rio Amazonas. E em 1616, eles fundaram essa expedição, o Forte de Presépio, que deu origem, né, Guilherme, à cidade de Belém. Então aí começou a participação dos militares das Forças Armadas, ligado ao Reino de Portugal, para defender a nossa Amazônia. Em 1637, Pedro Teixeira chefiou uma expedição que tinha, se eu não estiver errado, 45 barcos e canoas, 70 soldados, né, 1.200 flecheiros indígenas, e saíram subindo o Rio Amazonas, desbravando essa Amazonas, fincando o pé da coroa portuguesa, que seria brasileira, até Quito, no Equador. Então, isso aí começa a participação da parte de segurança e defesa em relação às Forças Armadas presentes na Amazônia e vários segmentos brasileiros, né? Mas nosso painel é esse, é a defesa, o desenvolvimento da Amazônia. Eu passo para os 10 minutos, aí eu peço que sigam aí, eu passo a palavra para o nosso embaixador, que fale a respeito, a sabedoria que ele tem. Embaixador Rubens Barbosa. Obrigado, general. Obrigado pela introdução, o convite e a presença aqui na frente de todos os senhores. Já que o senhor mencionou a história, eu queria lembrar também a Marinha, o papel da Marinha em relação ao Estado do Pará, na independência do Brasil.
Quer dizer, a Marinha, o Grão-Pará e o norte era mais ligado à Europa do que o sul. E na independência, os estados do sul aderiram imediatamente. E aqui no norte, né, Grão-Pará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, relutaram muito em aceitar a independência. Foi a Marinha que, em 1822, 23, que garantiu a integridade territorial brasileira e a independência do Brasil aqui no norte. Embaixador, desculpe interrompê-lo, né? Mas Pedro Teixeira, que eu citei, foi um dos governadores, vamos dizer, do Grã-Pará em 1640. Né? Mas ele veio a falecer em 1641. Mas, salve a Marinha, nós vamos chegar na Força Aérea. Calma, calma. Estamos falando calma. historicamente. Historicamente. Mas, enfim, eu queria colocar algumas observações nessa questão da defesa e Amazônia. Quer dizer, o tema do meio ambiente se tornou um tema global. E o Brasil, pela primeira vez, talvez nos 500 anos, tem num tema global, uma posição muito importante, por causa da Amazônia. Então, o meio ambiente é um tema global, o Brasil está muito visível nessa questão ambiental por causa da Amazônia. Eu acho que aqui na região amazônica nós teremos 3 atores relevantes. Quer dizer, o Estado federal, estadual, municipal. Nós temos as organizações não governamentais e religiosas e, infelizmente, nesses últimos anos se desenvolveu uma terceira força aqui no Estado, que é o crime organizado. Então, esses 3 atores desempenham hoje uma ação, cada um na sua esfera importante. Nós vamos discutir aqui a presença de um dos atores, que é o Estado aqui na Amazônia. Eu não vou falar, pelo limitado tempo que a gente tem, sobre política externa, que é outro fator muito importante nessa discussão, mas vou falar a questão da política de defesa nesse contexto. Em primeiro lugar, vou fazer uma provocação aqui. Eu acho que uma das características que nós estamos vendo ser desenvolvida nesses últimos anos com o crescimento do crime organizado é a ausência do Estado. Quer dizer, essa é uma característica importante que a gente tem que reconhecer. Não se trata da questão da defesa da soberania. Eu gosto de dizer que se a gente vai defender a soberania aqui da Amazônia, a gente tinha que defender melhor a biodiversidade, não é, que está sendo aproveitada no exterior de maneira, inclusive, ilegal. E eu também gostaria de acrescentar, e eu sei que isso não é uma opinião generalizada, eu não vejo, foi discutido hoje à tarde num outro painel aí, no painel nesse mesmo lugar, à tarde, a questão da soberania. Quer dizer, na minha visão, não se coloca mais a questão da soberania territorial. O Brasil hoje não está mais ameaçado, apesar de alguns setores ainda acharem que há uma ameaça à soberania, quando a soberania nossa está sendo ameaçada pelo crime organizado, pela descoordenação regional, enfim, por outros fatores. Mas a questão da soberania em relação ao território, eu acho que não se coloca. E a presença das Forças Armadas, dos 3 serviços, é muito importante. Talvez os senhores possam colocar os dados mais atualizados. A minha informação é que nós temos mais de 40 mil militares das 3 forças aqui na Amazônia. E se coloca, o que a gente pode discutir aqui é a questão operacional, não é? O que as Forças Armadas estão fazendo do ponto de vista operacional.
Quer dizer, todo mundo conhece a ação civil das Forças Armadas, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. E nessa ação civil, às vezes a limitação de equipamento militar e tal pesa, mas tem um fator importante. A questão da fronteira, né, a presença na fronteira, em que também nós temos, por outras questões, um atraso nesses projetos especiais. E nós temos um papel importante, que talvez em algum momento não tenha sido tão presente, é a questão da inteligência, né? Nós estamos vendo que essa ausência do Estado deixou, em alguns momentos, uma situação delicada pela ausência de uma inteligência, um trabalho conjunto com a Polícia Federal, com as autoridades estaduais. E aí surgiu, né, o crime organizado, o narco-garimpo, né, com a questão das drogas, do ouro. Se discutiu muito agora há pouco toda essa questão do ouro ilegal aqui, do contrabando de minérios, né, cassiterita, manganês, enfim, uma série de ilícitos que prejudicam não só a vida cotidiana aqui, a questão das populações que vivem por aqui, mas também do ponto de vista fiscal, porque há uma evasão de divisas enorme com esse contrabando e as exportações. Eu acho que foi importante a convocação dessa conferência, né, dos países do Tratado da Cooperação Amazônica. Eu sempre defendi isso há 15 anos, esse tratado que foi iniciativa do Brasil. O Brasil conseguiu trazer a sede para Brasília e nós ficamos aí expostos à crítica do mundo inteiro durante anos sem utilizar esse instrumento que é importantíssimo. O Brasil é o país mais interessado nisso e o governo brasileiro, os governos brasileiros não deram a devida importância. Nós utilizamos também recentemente a GLO para ajudar aí o combate ao fogo, o combate ao desmatamento, e nós temos que examinar o papel das Forças Armadas nesse contexto geral. E, inclusive, ela contribui, não é, através dos batalhões aí de construção para o próprio desenvolvimento físico, né, da integração física aqui da região. Então, eu acho que tem que haver uma estratégia global. Se discutiu isso muito hoje aqui à tarde, né, e o próprio Tony Blair mencionou, quer dizer, que com a experiência dele de primeiro-ministro, né, você primeiro tem que ter uma estratégia, um plano estratégico, e depois tem que correr atrás para executar esse plano estratégico. Eu acho que nós estamos com uma deficiência muito grande em vários setores e sobretudo, na minha visão, eu tenho escrito isso, tenho falado muito, não é uma visão estratégica do lugar do Brasil no mundo. E o lugar do Brasil no mundo, hoje, depende em grande parte da força que o Brasil tem. Nós discutimos muito, criticamos muito, tem muita coisa que acontece, mas a gente não ressalta a importância de 3 áreas em que o Brasil é uma potência global. E a gente, na minha visão, nós não temos uma estratégia para como aproveitar isso. Agora nós temos a presença do Brasil no G20, e depois temos a COP30 aqui em Belém. Nós temos que desenvolver uma estratégia para beneficiar os nossos interesses nessas 3 áreas, em que o Brasil é uma força global. Pela primeira vez, é no meio ambiente, por causa aqui da Amazônia, é a segurança alimentar e é a energia renovável. O Brasil, essa discussão não pode ocorrer sem a participação do Brasil.
E aqui na Amazônia, as Forças Armadas, eu acho, têm um papel muito importante, um papel estratégico, junto com as autoridades estaduais e municipais, para conseguir controlar. Eu sei que é difícil, a gente fala, mas é muito difícil controlar minimamente esse avanço do crime organizado, que não é só aqui. Em outros estados, no Rio, em São Paulo, mesmo em São Paulo está crescendo muito. É um problema que precisa um plano estratégico para que ele seja combatido. Eu completo os meus 10 minutos, agradecendo mais uma vez o convite para participar dessa reunião. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado pelas ideias. Como sempre, eu conheço o senhor. Eu queria, sem perder tempo, passar para o general Costa Neves, que é o comandante militar da Amazônia, que é responsável, dividindo com o general Guilherme, pela parte da Amazônia ocidental, né? E o Guilherme mais da parte oriental, né? Então, o Costa Neves está dizendo que o embaixador esgotou a palestra dele. Eu fico satisfeito. A tua também? Eu fico satisfeito de saber que nós estamos alinhados pelo bem da Amazônia. Então, eu acho que eu vou passar para a Força Aérea logo aqui. Vou pular vocês dois. Vamos lá, Costa Neves. General, boa tarde a todos. Eu vou aproveitar esses 10 minutos para falar um pouquinho sobre o Comando Militar da Amazônia. E depois a gente discute as peculiaridades de emprego do Exército aqui. Eu já começo com algumas imagens, né? Aquele rio passando ali, é o Rio Negro, e essa aí é uma foto do Sebastião Salgado para mostrar essa magnitude, essa coisa fenomenal que é a nossa Amazônia. Não tem como não vir para cá e não se apaixonar pela nossa Amazônia. Então, embaixador, olha o problema aqui. A Amazônia não tem como, é parte da agenda mundial do século XXI. É uma maneira que o Brasil tem para se firmar como um líder regional e um líder até de escala mundial. Mudança climática, desenvolvimento sustentável, defesa dos povos originários, não tem jeito. Só que antes de a gente falar do CMA, eu gosto de colocar essa lâmina para a gente mostrar. As pessoas, de uma maneira geral, têm a tendência de homogeneizar a Amazônia. E não, a Amazônia são várias Amazônias dentro da Amazônia. Então nós temos uma área na cabeça do cachorro, de uma fronteira coberta de selva, nós temos fronteira que é linha seca, nós temos fronteiras já muito vivificadas, nós temos a Amazônia desmatada, nós temos a Amazônia sob pressão, nós temos cidades maravilhosas. Belém, pega Manaus, um espetáculo de uma cidade, 2 milhões de habitantes no epicentro da Amazônia, da América do Sul. Temos o Lavrado, no Roraima. Então são facetas diferentes. Eu estou colocando isso porque quando a gente começa a falar sobre políticas e estratégias para a Amazônia, se nós não considerarmos essas diferenças, nós corremos o risco de não estabelecer aquilo que será mais interessante para todos nós. E não tem como, este é o desígnio da Amazônia, é uma economia verde. Falando sempre em biotecnologia, serviços ambientais, práticas socialmente justas. E aí eu falo, eu não sou amazônida, mas eu gosto de usar, já me colocar como amazônida. Práticas socialmente justas, eu quero dizer que leve em consideração a perspectiva do amazônida e também para o bem do amazônico. Nós somos em quase 30 milhões de habitantes aqui, lógico que é 3 e pouco por cento da população, mas nós temos também direito a todo o desenvolvimento social. E aqui, essa lâmina para mim é só para mostrar aqui, ó, a importância de pesquisa e desenvolvimento sobre a Amazônia, as cadeias logísticas sustentáveis, o bionegócio, as lideranças de toda a sociedade para o bem do Brasil, e aí é uma estratégia nacional soberana, exatamente o que o embaixador falou. O que nós queremos da Amazônia? Se nós não definirmos exatamente o que nós queremos, nós, por certo, seremos objeto da estratégia de alguém. E uma vez definida uma estratégia soberana nacional, alinhado com os interesses nacionais, a defesa e proteção da Amazônia, ela fica mais fácil. E
também alinhado aí o que já foi dito, eu chamo essa linhas de fratura, são atividades que comprometem a soberania do Brasil. Eu chamo de déficit de soberania. Quando o Estado não é capaz de se fazer presente, quando o Estado não é capaz de fazer valer os direitos e os deveres dos cidadãos. Então é mineração ilegal, são as organizações criminosas que subiram lá do Centro-Sul e já dominam as nossas fronteiras, a proteção deficiente aos povos originários, crimes transfronteiriços e etc. E essas novas ameaças, que é o narco-garimpo, o narco-desmatamento, esse relatório mundial da ONU muito bem coloca isso, o impacto que essas organizações criminosas, que essas atividades ilegais têm sobre o meio ambiente, sobre as populações e, obviamente, sobre a proteção e defesa. Aqui é só para mostrar a prioridade que o Exército Brasileiro dá à Amazônia, essas são palavras do nosso comandante, então fica muito claro a nossa prioridade. E é tão grande a nossa prioridade que em 2013 o Exército resolveu dividir o período da Amazônia em dois comandos, o Comando Militar da Amazônia e o Comando Militar do Norte, em função das prioridades. E elegemos como capacidades nacionais de defesa, isso que está aqui, dissuasão, pronta resposta, mobilidade estratégica e proteção. O Comando Militar da Amazônia é uma área de quase 25% do território nacional, nós somos cerca de 20 mil homens e mulheres, desses 9 mil são desdobrados na faixa de fronteira e aonde também nós temos 23 pelotões especiais de fronteira. Uma faixa de fronteira, um desafio enorme, quase 10 mil quilômetros, só no semiar, né? Só no semiar. E aí vai essa ideia de estar presente, se fazer presente aonde necessário para cobrir os déficits de soberania. Pessoal, aqui tem um vídeo sobre pelotão especial de fronteira, mas eu não vou passá-lo não. Esse vídeo, ele mostra a vida desses jovens tenentes, oficiais e sargentos, cabos, soldados que são desdobrados na fronteira. A manobra logística aqui sempre é muito complexa, são grandes distâncias, é uma rede viária muito precária. Os rios, que são as nossas estradas, também apresentam regimes que são desafio para nós. Hoje, por exemplo, eu não consigo chegar em Estirão do Equador, pelo rio. Então aumenta a minha necessidade de transporte aéreo ou outros modais. E aqui, essa faixa, esse mapa de calor, exatamente mostrando aonde estão os principais desafios e maior ocorrência de crimes ambientais e transfronteiriços. E isso, então, é a inteligência que norteia as nossas atividades. A nossa engenharia, que faz obras de cooperação. No CMA nós temos um grupamento de engenharia, eu tenho obras no Amapá, tenho obras no Rondônia, eu tenho obras no Acre, tenho obras no Amazonas, tenho obras em Roraima, ou seja, em todos os estados da Amazônia nós temos obras da nossa engenharia colaborando com o desenvolvimento regional. Outro aspecto é sobre a segurança humana, então a participação do Exército Brasileiro na Operação Acolhida junto com a Venezuela. E a relevância e a valorização que o Exército dá à defesa dos povos originários. Então, são algumas imagens que mostram o quanto nós somos próximos a essas comunidades, a importância de nós considerarmos os povos originários em todos os projetos que são executados. Essa aí, a semana passada eu visitei o Aimiri Atroari, e aqui um dado interessante, o nosso hospital, o Hospital Militar em São Gabriel da Cachoeira, nós fazemos mais ou menos 50 mil atendimentos por ano. Desses 50 mil, quase 38 mil são indígenas. Nós fazemos isso com muito orgulho e com muita satisfação. Essa aqui é a operação agora na Yanomami. Nós temos aqui o Brigadeiro Nogueira, que participou da primeira fase da operação, fez um brilhante trabalho lá na terra indígena. E depois nós passamos numa outra fase que o Exército também, as Forças Armadas, passaram a realizar ações repressivas, preventivas e repressivas na faixa de fronteira com resultados excelentes. E continuamos com o apoio de saúde aos nossos indígenas e grande cooperação com todas as agências. Então, temos mais de 30 mil cestas de alimentação desenvolvidas. E aqui
Para a gente superar aqueles déficits de soberania, aqui na Amazônia, nós precisamos trabalhar em interagências. Aí eu gosto de dizer que aqui na Amazônia, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. É só assim que nós conseguimos entregar para a população o que eles necessitam e merecem. Então nós primamos muito essa integração toda. E aqui também, só para lembrar, a importância da perspectiva do Amazônia em todos os projetos no desenvolvimento sustentável do Amazônia. Eles costumam falar que nós temos 3 grandes vazios na Amazônia. Nós temos o vazio, muitas vezes, do Estado, o vazio de população e o vazio de ideias. Mas isso não é necessariamente correto, porque nós temos excelentes centros de pesquisa e desenvolvimento e que geram conhecimento maravilhoso sobre a Amazônia. E aqui também na Amazônia, esse papel das Forças Armadas como um verdadeiro cimento social da defesa da nossa Amazônia. Essa integração que nós temos, essa capilaridade que nós temos, a capacidade que nós temos de estar presente em todos os rincões da Amazônia, junto com outras agências. E, obviamente, com o apoio logístico. Nós somos muito relevantes na Amazônia porque nós temos uma coluna vertebral logística que nos permite estar presente. E já para encerrar, isso aqui é o brado de selva. Todos nós militares, embaixador, nós falamos selva para tudo aqui. E, aliás, ninguém sabe exatamente o que é selva. É sim senhor, não vou fazer, não estou nem aí. Mas a gente brada selva, tudo é selva. E o Estado do Amazonas colocou como um patrimônio cultural imaterial o nosso brado de selva. Isso mostra o reconhecimento da população às nossas tradições. E estamos fechando Exército presente, Amazônia protegida. Toda nossa atividade é sempre pela Amazônia. Selva. Selva. Eu queria ressaltar a palestra que parece que foi combinado com o embaixador, né? Ele desenvolveu alguns temas que o senhor apontou, mas o tema é a defesa, né? E o desenvolvimento da Amazônia. Então, o general Costa Neves, assim eu tenho certeza, como o Guilherme, o brigadeiro Nogueira e o almirante, vão falar na ajuda do desenvolvimento da Amazônia. O Costa Neves botou obras de engenharia, atendimento médico, cimento social. Então, não é estar só presente na faixa de fronteira. É um trabalho que as Forças Armadas fazem e nos orgulham muito. Sem perder muito tempo, por causa do tempo, eu passo para o comandante militar do Norte, o general Guilherme. Boa noite a todos. Satisfação grande, general, ter sido convidado para esse evento e poder falar um pouco aqui, embora o tempo restrito, escasso um pouco, mas a gente vai poder passar algumas ideias referentes ao Comando Militar do Norte. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu vou passar as transparências algumas um pouco mais corrida, tendo em vista o tempo aqui, mas nós vamos bater tudo, se Deus quiser. Então, aquilo que o senhor falou, né, a conquista da Amazônia, tá? Um breve histórico aí. A chegada aqui em 1616 do Francisco Caldeira Castelo Branco, né? Ele chegou e fundou o Forte do Presépio, que deu origem a Belém, né? E aí, Belém fica como um ponto de defesa e centro de interiorização. É daqui que parte toda a interiorização da Amazônia, né? Então, esse é um detalhe importante, ratificando aí o que o senhor falou e também o embaixador. E depois, mais tarde, né, como o senhor falou, Pero Teixeira fez a expedição 1637, 1639, e ele conseguiu, aí já avança na área do CMA, né, seguiu a calha do Amazonas, no sentido leste-oeste, né, e chegou até Quito, né, Equador, vice-reino do Peru. Ali ele ocupou o Vale do Amazonas, o Utsi-Posidete, né, fundou muitas missões religiosas, espalhou muitos fortes, os fortes assim com uma visão geopolítica muito avançada para aquela época, né? A gente tem que tirar o chapéu aí para o português, como se diz, que realmente foi um trabalho muito bem feito. Até hoje a gente vê isso aí, pode perceber. E Belém como a porta de entrada da interiorização. Isso é um breve resumo do que aconteceu aqui, né? De forma com relação à história. E aí a gente vem falando o tempo todo de integração da região norte ao restante do Brasil, né? Integração da Amazônia ao restante do Brasil. Pelaquela foto a gente deve ver que até hoje
a Amazônia não foi integrada ao restante do Brasil, conforme a gente gostaria, né? Então, várias iniciativas, na década de 70, algumas iniciativas de estradas e povoamentos, né, na região, de forma que a gente pudesse alcançar esse território e também tomar conta dele aí, evitando algumas cobiças, né? Isso aí é ainda o desafio, ainda até hoje, da interiorização e das vias de transporte. Isso aqui são fotos recentes, fotos agora da nossa mobilização logística para as operações que nós vamos ter no final do ano. E ainda o grande meio de transporte ainda são os rios, né? O meio fluvial. Então tem algumas embarcações da nossa 8ª Região Militar transportando material e pessoal para as operações. Então, fotos tiradas recentemente, essa semana, essas fotos aí. E aí, qual é a base legal do Comando Militar do Norte para atuar, né? A Estratégia Nacional de Defesa, muito claro ali, né? Diz a Força Terrestre deverá ter condições, neutralizar forças hostis junto à fronteira, é isso que a gente faz, né? Defesa do litoral, nós estamos abrindo o olho para isso agora. E a defesa antiaérea do território, né? Depois passa aí pela parte da defesa da foz do Rio Amazonas, outro grande desafio nós vamos ver à frente. E colaborar com os órgãos de segurança pública, isso a gente está fazendo no momento, no caso da desintrusão das áreas indígenas, das terras indígenas. Então isso é muito comum para a gente aqui, já servi aqui 5 anos e continuo vendo o que eu vi aí há 20, 30 anos atrás e ainda continuo vendo acontecer aqui na Amazônia. O Costa Neto já se referiu, o general Costa Neto, a divisão, né, a Amazônia Ocidental com ele, a Amazônia Oriental, por enquanto, aqui comigo, né? Aqui, um raio-x muito rápido, a linha do tempo, como o general falou, o general Fernando, a presença militar aqui, assim, efetivamente de exército, é a partir de 1821, o estabelecimento lá do Comando das Armas da província do Pará, né? Ali, realmente, se solidifica ali a presença militar aqui na Amazônia. Então, estamos aqui há muito tempo, né? E a evolução completa ali até chegar no estabelecimento do Comando Militar da Amazônia, ainda aqui em Belém, e depois ele vai para Manaus pelas mãos do general Rodrigo Otávio, e a partir de 2013 aí instala-se aí o Comando Militar do Norte, comanda então aí com apenas 10 anos, completamos agora 10 anos de existência. É um breve histórico. Por que foi? Porque o CMN, o Costa Neves já explicou de uma forma bastante detalhada, né? Mas eu destacaria ali o item 2, é uma área estratégica, altamente estratégica. As outras todas convergem para aquela necessidade ali, né? Então, adequada estrutura logística. Eu me lembro que eu servia lá em Manaus, eu sempre conto essa história, no batalhão de aviação, e a gente sempre viu que a Amazônia Oriental ela não tinha o apoio que tinha a Amazônia Ocidental. Não era por falta de interesse, não. Era porque realmente não tinha as condições de vir aqui apoiar com a aviação e outros meios ali. Então, eu acho que essa estrutura serviu para realmente dar o valor estratégico que a área tem. Esse é um raio-x do CMN, né? 20% do território nacional, 4 estados que nós abrangemos, né? 2.000 quilômetros de fronteira terrestre, mais ou menos, 2.200 quilômetros de costa, né? E cerca de 10 mil soldados, não estão aí, mas cerca de 10 mil soldados. E uma área aí de 1,76 milhões de quilômetros quadrados, uma área bastante extensa de responsabilidade, né? 17 milhões de pessoas. É só um raio-x aí do nosso comando militar. Então, vamos passar por isso aqui, caracterizar a área, potencialidade, vulnerabilidade de uma forma bem rápida também. Então tá aí, ó, essa faixa de fronteira, né? Nós fazemos fronteira com a França, né? O território ultramarino da Guiana Francesa. É a área que a gente tem mais estruturas na área de fronteira. As outras ali do Suriname, da Guiana, quase não existe povoamento naquele trecho. Então nós temos também, do nosso lado, também muito pouca coisa, quase nada, né? Então essa é a nossa fronteira terrestre. E esse mapa aí dá uma caracterização seguinte, onde é que eu quero chegar? Já vou para o final dele, né? Quase 50% do território da área de responsabilidade do CMN, ele é composto de unidades de conservação e terra indígena. E um dado que chama mais atenção ali é a área do Amapá. O Amapá tem entre terra indígena e unidade de conservação 72% do território dele abrangido por essas áreas ali. É um dado que chama atenção aqui.
Aí a realidade estratégica nossa, né? A participação das Forças Armadas na integração da Amazônia é essa aí, senhores. Lá na década de 70, duas grandes iniciativas, né? A BR-163, Cuiabá-Santarém, e a BR-230, que parte lá da minha terra, ali de João Pessoa, e vai até lá para dentro, Jacareacanga, e acaba lá em Benjamin Constant. Então, essas é o que nós temos até hoje, de vias aí de integração com a Amazônia, né? Uma dificuldade muito grande de manutenção, mas a nossa engenharia está aí ainda fazendo aí a manutenção desses trechos aí, dessas rodovias dificílimas de se estabelecer a manutenção pelos motivos óbvios, né? As condições climáticas, principalmente. Potencialidades nossas aqui, riquezas minerais, não cabe aqui devagar, porque todo mundo tem essa ideia. Arco Norte, né? Esse é um projeto grandioso aí de estabelecimento de um sistema de portos aqui na região norte, e isso está tomando corpo, mas já está com 50% do escoamento de grãos saindo por esse lado aí, pelo Arco Norte. É o último dado que nós temos, já está ultrapassando um pouco o sul-sudeste. A biodiversidade dispensa comentários também, e as estruturas estratégicas. Nós temos duas grandes estruturas estratégicas aqui, Belo Monte e Tucuruí, só no estado do Pará, né? São as duas maiores depois da nossa lá da Itaipu Binacional. Então, é uma área bastante rica, né? Produção de energia, muita produção de energia. E, por outro lado, as vulnerabilidades. Tanto as potencialidades quanto as vulnerabilidades, elas determinam nosso emprego. Então, está aí. Também os senhores já falaram aí, crime organizado, tráfico de drogas, tudo isso atuando, né, de uma forma a se chocar com as potencialidades, né? Porque aí tem dinheiro, tem o crime organizado chegando, tem o garimpo ilegal, a pesca ilegal que a Marinha deve se referir, que é uma coisa bastante assim alarmante, né, os dados que ele tem, e o garimpo ilegal. E aí as nossas vocações estratégicas estão aí, capacidades operativas, defesa da foz, do litoral, né, da faixa de fronteira, quando solicitado GLO, e a proteção das estruturas estratégicas. Aqui é um rápido sobrevoo sobre o que é a Foz do Amazonas, em termos de dimensão, como é que a gente entende em termos de defesa, né? 200 quilômetros aí de largura por 170 de profundidade, chegando até Macapá. E essa é uma visão aí, como eu falei dos fortes, né, portugueses, é uma visão do Forte São José, lá em Macapá. Olha a visão que esse forte tem dessa área aí. Uma coisa espetacular, né? Realmente chama muita atenção. E esse forte está bem conservado. Eu visitei ele recentemente, muito bem conservado. Vale a pena a visita. O que o Exército faz com relação ao meio ambiente? O Exército, então, inclusive vindo do Ministério da Defesa, já tem alguns diplomas legais, algumas documentações que regulam a nossa atuação nessa área de meio ambiente, né? Então a gente transita ali com combate a incêndio, é muito comum, né? Tratamento de resíduos, energia sustentável, reuso da água. É uma coisa bastante diversificada e está ganhando corpo, né? Aquela usina fotovoltaica ali é no pelotão de tireoide, né? Então já saímos à frente aí na área de transição energética, né? E aí, programas de inclusão da educação ambiental. Não há nada mais assim propício, mais fácil de se difundir, né, do que a nossa educação ambiental por meio dos nossos soldados. Incorporamos cerca de 60 mil recrutas por ano, mais o corpo permanente, e é muito fácil disso acontecer. Inclusive, nós temos agora, né, está em pleno desenvolvimento, o projeto do Departamento de Engenharia e Construção, que é uma árvore para cada soldado, com o objetivo de, até o final do ano, plantarmos aí 213 mil mudas de árvore ali, correspondente a cada, que esse é o nosso efetivo, né, 213 mil. Isso aí é mais uma demonstração também de como o Exército ele toma conta do meio ambiente, né? Nós temos aí 4 unidades do Exército, um em Altamira, um em Itaituba, estão circuladas aí de vermelho. Os senhores podem ver que ao redor da área é totalmente área de selva, né? Então eu acho que a atividade militar ela provoca um impacto muito baixo no meio de degradação do meio ambiente. É só um exemplo. As nossas operações na faixa de fronteira, a Operação Ágata, né? Ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira, é a presença do Estado, e muitas vezes só ocorre essa presença ao longo de todos os anos, né? E a operação com a Força Aérea e com a Marinha, não tem como ser diferente, e com as outras agências. Os pelotões especiais de fronteira, que são basicamente aí
as nossas operações permanentes, porque sempre vai haver lá um soldado e também com a sua família protegendo essa faixa, né? Algumas operações também ainda esse ano, uma com o Exército Americano, a Operação Core, e mais à frente aqui nós temos um vídeo que fala de um resgate que nós fizemos agora recente de um indígena lá na região de Altamira. Grupo de busca e salvamento do Batalhão de Infantaria da Selva atuou no resgate de um indígena. E o Thiago Barros volta com a gente, trazendo as informações, notícia que chegou há pouco, não é isso, Thiago? Isso mesmo, Nara. O comando, né, de busca e salvamento do Exército, ele atuou nesse resgate desse indígena de 17 anos, que estava desaparecido desde o último dia 31 de julho e foi encontrado ontem em uma área de terra indígena no município de Altamira, no sudoeste do estado. Devido ser uma área de mata de difícil acesso, só foi possível chegar ao local com o apoio de uma aeronave do destacamento de aviação do Comando Militar do Norte. As buscas ocorreram ali nas proximidades da aldeia e em áreas que cercam a localidade. Após 3 dias de buscas, o jovem indígena foi encontrado com sinais de desidratação e também de desnutrição. Ele recebeu os primeiros atendimentos por um médico do Exército Brasileiro que acompanhava o grupo de buscas e ele já voltou para a aldeia e o estado dele, Nara, ganhar tempo. Basicamente é isso aí, tá? E aí, na conclusão, o Exército é as novas economias, tá? Então, transição energética, economia de baixo carbono. Nós estamos efetivamente entrando nessa área aí. Existência de extensas áreas preservadas, né, como eu demonstrei ali. Isso pode se relacionar aí com o mercado de carbono, alguma coisa nesse sentido. Teria que, claro, estudar de que forma. A qualificação e inclusão social por meio do serviço militar, sociodiversidade, isso é uma realidade, a gente já faz isso há muito tempo, né? E a introdução de modernas tecnologias no ambiente amazônico. Aqui nós temos muita tecnologia embarcada, os nossos materiais de emprego militar, né? Nosso pessoal também muito qualificado. E, por último, ali a defesa e proteção da biodiversidade, dos povos originários e da infraestrutura instalada. Nós tivemos um exemplo típico aí, com o resgate do indígena. Já foram 4 esse ano. E, para encerrar, somente passar o vídeo aqui, referente aos 10 anos do CMN, eu encerro aqui as minhas palavras. Amazônia que pulsa. O Comando Militar do Norte completa uma década de ações voltadas para a defesa e proteção desta rica e exuberante terra chamada Amazônia Oriental. Responsável por cerca de 20% do território nacional, que engloba os estados do Amapá, Maranhão, Pará e parte norte do Tocantins. Ao longo desses anos, o CMN vem fortalecendo estruturas e capacidades estratégicas, sustentabilidade logística e prontidão, interoperabilidade, valorização da cultura militar e do capital humano, equipamentos modernos e treinamentos de excelência, investimentos em educação e no bem-estar da família militar. O Comando Militar do Norte está sempre a serviço da sociedade, garantindo ajuda humanitária em áreas aonde ninguém mais chega. O compromisso do CMN vai além. Empenhados em proteger a riqueza natural da Amazônia, promovendo ações de defesa ambiental e sustentabilidade. Pois o futuro está na preservação. Sempre prontos para agir com o braço forte e também estender a mão amiga. A jornada do jovem Comando Militar do Norte está apenas começando, pois muitos desafios ainda estão por vir. Parabéns pelos 10 anos.
Parabéns pela formação de homens e mulheres herdeiros das tradições de Pedro Teixeira que integram este comando. Que a cada dia desta jornada, a motivação seja pela simples e mais nobre missão de servir. Selva. Selva, obrigado. Muito bom, General Guilherme, gostei mesmo. Agora, não sei se os senhores e senhoras repararam, mas eu reparei bem. Na reportagem, na rede que estava o indígena, tinha um símbolo do nosso Botafogo. É verdade, general. Sem perder tempo, eu queria passar para a nossa Força Aérea, Brigadeiro Nogueira. Boa noite a todos. Obrigado, general. Obrigado a todos pela a oportunidade excepcional de falar um pouco de o que representa a Força Aérea, que é uma força jovem, né? Eu costumo falar que ela é adolescente em relação ao Exército e à Marinha, porque o avião ele foi descoberto há pouco tempo, se a gente considerar a história do Brasil, né? Então, a Força Aérea é do século XX, né? Então, por favor, o meu objetivo aqui é falar um pouco desse papel da FAB na proteção e na integração da Amazônia desde então. Vou falar em 3 ciclos rapidamente, tem que falar um pouco dos primórdios, como nós chegamos aqui, um ciclo de expansão, porque foi necessário a gente expandir estruturas aqui em função das dimensões dessa área, e um terceiro ciclo que eu chamo de modernização. Então, os primórdios, antes de falar, né, o avião inventado por Santos Dumont foi os primórdios de todas as forças aéreas do mundo. E este ano, especificamente, nós estamos celebrando 150 anos do nascimento do pai da aviação. Então, não poderia deixar aqui de comentar esse evento em que a Força Aérea tem se colocado, tem transmitido para a população brasileira durante esse ano esse evento. Bom, a FAB então chegou basicamente com o Correio Aéreo Nacional aqui em Belém, né? Quando esse capitão Lisias Rodrigues partiu do Rio de Janeiro de carro, né? Há 52 dias chegou em Belém para mostrar, para estabelecer a rota Tocantins, e um ano depois ele voou, chegando em Belém. Em 34, o aeródromo de Belém foi construído na fazenda Valdecans, é um dos motivos do aeroporto se chamar Valdecans, né? E finalmente a rota Tocantins veio também o 7º Regimento de Aviação, porque em 36 não existia ainda com o Ministério da Aeronáutica. A criação do Ministério foi em 41, então aconteceu muito rápido, logo depois entramos em guerra, e Belém se desenvolveu muito, porque eu costumo dizer que se Natal foi o trampolim da vitória, né, do americano e das forças armadas aqui, dos aliados, né, o Belém foi a escada do trampolim, né, porque eles pousavam aqui e daqui partiam para Belém. Então Belém se desenvolveu muito aqui na área, e nós aproveitamos muito esses ativos do americano para desenvolvermos a aviação. E desse legado surgiram esses 2 burros de carga, né, que eu brinco, são 2 aviões que integraram a Amazônia numa época muito significativa, porque não existiam realmente onde se pousar na Amazônia. Então esse avião Catalina, ele foi fundamental para esse processo de integração. E logo depois com o C-47, quando a gente conseguiu construir algumas pistas. Então, são as imagens daquela época, da integração, a Força Aérea buscando meios, porque efetivamente era muito... Os rios não são exaustivos, não chegam em todos os lugares da Amazônia, e ainda tem as épocas em que não há navegabilidade, então o avião ele era fundamental. Então, nesse ciclo de expansão, a Força Aérea já percebeu que
teríamos que ter uma engenharia forte, né, porque para vencer o desafio amazônico. Então, esta era a malha viária em 56. Existiam 17 aeródromos na região amazônica, 2 asfaltados apenas, Manaus e Belém. O restante tudo era de terra. Imagine o que era naquela época. E vejam o que a Força Aérea fez. Em 65 anos, nós construímos na Comara, na Comissão de Aeroportos da região amazônica, 170 aeródromos e mais de 70 edificações, infraestruturas aeroportuárias. Isto realmente é uma verdadeira integração. Nogueira, dá para você voltar um slide? Sim, sim, com certeza. Que é impressionante aí, o que foi feito em pouco tempo. Exatamente. Então, imagine o seguinte, dá uma média de 4 aeródromos por ano. Hoje, a gente, talvez nós não tenhamos essa pujança que a gente tem hoje. Se puder passar de novo. E aqui vocês veem que o quanto a Força Aérea fez pela Amazônia, porque necessariamente nós tínhamos agora os meios para poder atender não só o indígena, como o ribeirinho, é aquele que precisa dessa ação social, dessa mão amiga, que a gente chega com médicos, chega com ação social, através de aeroportos. Até hoje, a Amazônia é muito dependente da pista de pouso, né? Tem muitos lugares que, inclusive, o próprio Exército, a gente só chega de aeronave. Então, há de se reconhecer. Então, nós passamos por um processo de modernização nessa expansão, com a criação dos comandos aéreos regionais. Nós passamos de zonas aéreas, né, que eram a herança do Exército, transformamos em comandos aéreos e criamos algumas bases. Além de Belém e Manaus, a gente também expandiu para Boa Vista e Porto Velho, porque havia necessidade da gente aumentar os efetivos na década aí de 70 e 80. Bom, e aí veio o projeto Civan, porque até antes, né, a Amazônia só existiam 2 radares na Amazônia, um em Manaus e em Belém. O radar de Belém é de 42, o de Manaus é de 83. Vejam ali que a bola do radar, só existiam 2 radares. Em seguida a gente colocou um em Tabatinga, São Gabriel e Boa Vista. Então a Amazônia praticamente não se via voo. O que foi possível se avistar, né, se identificar realmente o tráfego aéreo foi depois do projeto Civan, que foi um projeto basicamente tocado pela Força Aérea Brasileira, em que nós adquirimos 24 unidades de vigilância, são radares, 3 grandes centros, que hoje são os centros de Manaus, Porto Velho e Belém, são hoje o Sensipan, né? Nós adquirimos aeronaves radar e aeronaves de reconhecimento, também para ajudar nesse sistema de proteção da Amazônia, né? O próprio nome de Civan, que é o sistema de vigilância, virou o sistema de proteção, e adquirimos também aeronaves de inspeção. Então, só assim foi possível se fundar o 4º SINDACTA, né, que são áreas em que a Força Aérea garante que é possível nós controlarmos efetivamente o espaço aéreo. Vejam que nós só conseguimos essa cobertura depois do projeto Civan. Antes, a cobertura era feita pelo SINDACTA 1, 2 e 3, na região norte, sul e sudeste. Então, o projeto Civan nos deu a segurança de que nós estávamos realmente protegendo a Amazônia. E aí a Força Aérea também necessitou em espalhar esses equipamentos, né? São equipamentos de radares, unidades de telecomunicações. Cada ponto desse tem um militar lá cuidando, né? Tem alguém lá do lado, a gente chama de pé-radar, ou seja, sempre tem um efetivo da Força Aérea cuidando dessas instalações. São 21 destacamentos e de 18 estações de apoio. Então, não é pouco e só fica em regiões de difícil acesso. É bem complicado a gente manter toda essa estrutura que protege o espaço aéreo na Amazônia. E o terceiro ciclo, que é a modernização. Então, já veio num ciclo do conceito de dimensão 22, em que a Força Aérea controla, defende e integra um território de 22 milhões de quilômetros quadrados, incluído aí uma área de
de águas internacionais, né, que nós consideramos que é a área de salvamento, em que esses 3 verbos, né, nós preservamos eles, porque é o seio da Força Aérea: defender, controlar e integrar. E aqui tem muito a ver o verbo integrar aqui com a Amazônia, porque é uma missão diferente, né? Ela não é comum em Forças Armadas. Defender, sim, mas integrar, isso é nosso, é de Força Armada Brasileira. E agora nós estamos expandindo isso com o nosso projeto estratégico, que é o nosso projeto de sistemas espaciais, que com certeza está dando já grandes frutos, né, com desenvolvimento para a área de agricultura, proteção ambiental, meteorologia, urbanismo e telecomunicações. Então, em parceria com a Telebrás, nós lançamos o SGDC, o nosso satélite geoestacionário brasileiro, que tem nas bandas KA e banda X, que nos permite aí comunicações e soberania. Também foi desenvolvido esse centro de operações espaciais para controlar os nossos satélites. Já lançamos, além do SGDC, o sistema Lessônia, são satélites radar, então vem nos permitir aí cobrir áreas em que os sistemas óticos, né, eletroóticos, eles são muito influenciáveis pelas nuvens, e a Amazônia tem muito. Então, o radar permite aí, ele permite imagiar áreas cobertas de nuvens. Na estratégia de defender, né, nós temos atuado diuturnamente na defesa da soberania do espaço aéreo brasileiro, né, e aí tem alguns exemplos, né, a aplicação dessa dupla o ECO 99, que é o nosso avião radar, junto com a 29, na manutenção desses ilícitos que acontecem não só na Amazônia, mas em vários pontos do território. Atuamos também na patrulha marítima, na defesa da Amazônia e também em outros pontos do território nacional, em estreita colaboração com a Marinha do Brasil. Então, proteger também o mar territorial nos influencia, nos alarma aí antes de que qualquer coisa possa acontecer. Nós temos aí o nosso aeronave Gripen, que temos a capacidade de... Eu estou com intermitência aqui na transmissão, mas o Gripen... eu vou me permitir levantar, porque a televisão aqui não está me dando... O Gripen me dá essa capacidade de estar presente aqui na Amazônia o quanto eu precisar, apesar de estar sediado em Anápolis, e nos permite aí fazer um acionamento rápido para uma missão, por exemplo, de proteção do território da Amazônia. Mas também temos atuado no combate a crimes ambientais através das nossas aeronaves de reconhecimento, que temos aeronaves de veículos aéreos não tripulados, que nos ajudam muito nas operações Ágata, de presença das Forças Armadas no combate aos crimes ambientais. Basicamente, nessa região onde o garimpo ilegal ele é muito presente, né, não só aqui no Pará, mas no território de Roraima. Nós temos feito aí, em conjunto com o Exército e a Marinha e agências, algumas operações, entre elas a Ágata Norte, em 2022. A Yanomami, bem recente, como o próprio general Costa Neves falou, né, nós estávamos lá nesses 4 meses, a partir de fevereiro, atuando lá, ainda continuamos agora com a Ágata Norte. Tem sido uma experiência incrível, mas como o general falou, dependemos de que todo o Estado se envolva nessa problemática do garimpo ilegal e do apoio aos indígenas. Então, são algumas imagens aí da Yanomami. E, finalmente, o processo de integração, que ele não termina. Nós estamos empregando nossas aeronaves sempre nessa integração da Amazônia, levando apoio, levando ação, levando cidadania e apoiando em que for necessário aí para integrar esse grande território.
Então, o avião ele tem essa característica, né? Nós temos a velocidade, a mobilidade, a rapidez no acionamento, e isso nos traz um conforto muito grande. Então, esse avião, esse KC-390, tem feito uma diferença incrível nessa missão. Vamos lá. E esse aqui são alguns dados do Covid, né? Chegamos a voar mais de 6.000 horas. E aqui, como um último slide, eu gostaria de mostrar essas pistas que hoje que estão aqui sublinhadas, né? São pistas de difícil pouso. Cada pista dessa tem uma característica diferente. Então, nós temos que treinar as nossas tripulações para pousar nessas pistas, o que nos dá aí uma efetiva capacidade de chegar em vários pontos do território nacional. Então, aqui eu ressalto o passado, aqui eu ressalto o futuro, e muito obrigado. Selva. Muito bom, Nogueira. Muito bom, Brigadeiro. Muito bom. Sem perder tempo, porque eu tenho listado várias perguntas, não sei se vai dar, né? Mas sobrou você, o último aí, né? A Marinha. Vamos lá, Almirante Capistrano. 10 minutos. Obrigado, general. Vou tentar aqui me ater o tempo. E está fazendo referência ao embaixador que fez a Marinha, o que permitiu que este ano o Pará está comemorando 200 anos de adesão à independência do Brasil, sendo comemorado no Estado. Então, o 4º Distrito está aqui na Amazônia Oriental, ele tem uma área de jurisdição que é 23% do território nacional e uma área marítima de responsabilidade também muito grande. Eu vou me ater mais aqui à parte terrestre, a parte fluvial, e ressaltar que sem a cooperação e sem a nossa integração, cooperação com os outros órgãos, a integração das forças, nada na Amazônia acontece. Então, uma característica da região que já foi ressaltado é as distâncias que são percorridas aqui. Quem não é da região, ou morou aqui na região amazônica, como estou morando agora, não tem noção das distâncias aqui envolvidas. Por exemplo, se o senhor pegar um ponto, uma linha de Belém até Cruzeiro do Sul, no Acre, fizer uma linha reta ligando esses dois pontos, que a Marinha está lá permanentemente nesses dois pontos, se o senhor levar essa mesma linha para o sul, vai ser a distância para o estado de Santa Catarina. Então é uma distância muito grande, é uma característica da região, é característica também que é uma região muito rica e com muitas oportunidades. E eu ressalto que a Marinha, além da sua participação, cooperação com as outras forças na defesa nacional, a gente tem outras tarefas muito importantes voltadas para a autoridade marítima, que é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica. Aqui nessa região aqui, apenas do Amapá e Pará, nós temos diversos portos. E sendo o Porto de Trombetas aqui em cima e Porto de Alcoa, em Juriti, eles dedicados à parte de mineração, a parte de escoamento de bauxita e os demais mais vocacionados para a parte de grãos. E o agronegócio é muito importante para a região. Tem trazido muita riqueza para a região amazônica e isso é um comparativo que eu estou mostrando de calado dos principais portos do agronegócio no Brasil. Estou destacando aí Barcarena, que é aqui em Vila do Conde, aqui perto de Belém, e os outros portos marítimos, portos fluviais de Santarém, Santana e Itacoatiara. E cada metro de calado para um navio que transporta grãos, ou pode ser grão ou minério, ele equivale mais ou menos a 10.000 toneladas. E existe não é uma definição, é aceito no Brasil que toda a agricultura, todo o agronegócio que acontece do paralelo 16 graus sul para cima, é muito mais vantajoso que ele saia pelos portos aqui do Arco Norte do que saia pelos portos do Sul, principalmente Santos e Paranaguá. Isso como tem crescido essa região na exportação de milho e soja, por exemplo. Nós temos em um ano, aumentou 6% a participação do Norte no milho e cerca de 5% a 6% também na exportação de soja. E é uma região que vai crescer muito. Vai crescer e vai crescer economicamente e a Marinha tem feito um trabalho colaborado com a economia, com o desenvolvimento da região, inclusive com esse desenvolvimento sustentável.
na prevenção da poluição hídrica. Então, os senhores podem ver que com a BR-163 cresceu muito o escoamento de grãos pelo norte do Brasil. Se vier a Ferrogrão, vai aumentar muito mais. E com o Pedral do Lourenço, que é uma parte de pedra que existe no rio Xingu, se for retirado, no rio Tocantins, se for retirado, vai aumentar muito mais o escoamento aqui para a Vila do Conde e Belém. Então, é uma área que está em franco crescimento. Se espera que dobre a atividade portuária aqui na região. E a Marinha tem trabalhado de forma profissional, eu posso dizer para os senhores, mas também de forma a colaborar nessa parte de levantamento hidrográfico, na parte de permitir que os navios tenham maior calado. Cada 5 centímetros equivale a quase R$1 milhão na carga do navio. Então, os navios de carga que saem do rio Amazonas, eles têm que passar nessa área que é conhecido como Arco Lamoso, que é onde o rio Amazonas deposita sedimentos. Então, é uma área de difícil navegação, porque é difícil saber realmente o calado que está na região para que se tenha um calado correto que os navios possam passar em segurança. E é o que eu falei, o Pedral do Lourenço, né, isso é numa época de seca, com a retirada de parte dessas pedras, vai permitir que muito mais barcas com soja e milho possam passar, aumentando o escoamento aqui na região norte. E aqui na região de Belém nós temos também essa região, nós fazemos muitos levantamentos nessa área do canal do Quiriri, que vai permitir que o calado dos navios aumente até 14 metros, atualmente está em 13,80, mas isso tudo feito de uma forma profissional e com segurança. E a região, ela tem crescido muito também pelas atividades que têm sido implementadas, como após muito estudo e simulações realizadas pela USP, foi permitido que esses navios, isso é em região de Santarém, no rio Tapajós, eles possam ser carregados diretamente das barcaças para os navios, não precisando atracar, o que permitiu o aumento da quantidade de navios, a quantidade de carga que está sendo embarcada ao mesmo tempo. E isso, vindo de Itaituba, onde fica o final da BR-163, até aqui Vila do Conde ou até Santarém, os comboios de barcaças, essa tem 20 barcaças, eles têm aumentado, atualmente eles estão com 35 barcaças, está em fase de teste, mas já foi autorizados, e um comboio desse de 35 barcaças, ele leva a mesma coisa que um navio Panamax. Ele tem 334 metros de comprimento e 53 de largura, mas com segurança tem conseguido se permitir que tenham esses grandes comboios. Além do que tem se expandido muito, se espera que se expanda em pouco tempo a exploração aqui na região do Amapá, do litoral do Amapá, a exploração de petróleo, que vai trazer muitos investimentos para essa área marítima aqui na região do Pará e no Amapá. E quais são as principais ameaças? Como já dito pelos generais e pelo brigadeiro, nós temos aqui a pesca ilegal, o contrabando, descaminho, o narcotráfico, os assaltos nos rios, a nossa soberania, acidentes de navegação, poluição hídrica, garimpo ilegal e desmatamento. Então, os senhores podem ver que nenhum órgão sozinho aqui na Amazônia consegue atuar, se não for em parceria, não só no nível federal, se não for em parceria com o nível municipal e estadual, as coisas aqui, o Estado realmente não consegue estar presente. Isso é apenas mostrando que existe uma grande concentração de pesca ilegal. Essa é um mapa de calor, de concentração de pesqueiros, isso não é só num dia, isso é durante um período de alguns meses. Nem todos são ilegais, mas grande parte dessa pesca é ilegal, principalmente por causa da pescada amarela e uma vesícula que forma esse grude, que tem alto valor para a indústria farmacêutica. E é uma área muito grande para nós podermos estar patrulhando. E como nada vem junto com a pesca ilegal, também vem o contrabando, principalmente vindo da região do Suriname, da Guiana, vindo para cá, para essa região norte, principalmente o contrabando de cigarro, porque o contrabando de cigarro, para o traficante, gera quase o mesmo lucro do tráfico de droga. E ele não está cometendo crime, ele está cometendo uma contravenção, um descaminho que é muito melhor. Mas não é como nesse caso de cima, que foi agora recente, essa embarcação ela trazia não só cigarros, mas também trazia cocaína e fuzis. Então, a pesca ilegal, o crime anda junto. A pesca ilegal,
o contrabando, bem como os assaltos nos rios, que tem acontecido em várias regiões aqui no interior. Isso tem tido um trabalho grande da Secretaria de Segurança Pública, tanto do Pará quanto do Amapá, para se combater esses criminosos, esses assaltantes, e tem conseguido sucesso. Tá? E também até navios mercantes fundeados na região do Macapá também tem tido o número, graças a Deus, de assaltos tem diminuído bastante por conta dessa atuação em conjunto com os órgãos de segurança pública. Isso é uma forma que os assaltantes usam para entrar no navio, né? Eles usam garateia e cabos para subir quando os navios estão fundeados. E a imigração ilegal, principalmente pelo estado do Amapá, existem vários casos. Aqui 2.258 imigrantes desde setembro de 2021 até este ano. Cerca de 2 anos foram contabilizados no Amapá cerca de 2.258 imigrantes legais. Isso é uma foto de imigrantes da Nigéria, que ao final estavam sentados na parte do leme do navio. Nós os retiramos e entregamos à Polícia Federal. Também fazem aqui a parte, tanto da exploração ilegal como desmatamento, tem sido apreendido muita madeira ao longo dos nossos rios. Isso é um trabalho permanente, não só madeira em toras, como está na vida direita aí da foto, mas como também madeira trabalhada, mas tudo madeira ilegal, tudo fruto de crimes de desmatamento. E a cultura do risco da região, para nós da Marinha, da segurança da navegação, nós infelizmente temos, como foi dito aqui, os rios são as estradas aqui na região. Então você tem que atender toda a população. Então existe superlotação de embarcações, existe transporte irregular de pessoas e carga, um acidente que ainda acontece, esse ano já aconteceram 5, muito triste, que é a parte do escalpelamento, quando embarcações rústicas, mas com motores, arrastam o cabelo de moças, cabelo grande, enroscam e escalpelam, gerando um problema social e de saúde muito grande. Isso é o 4º distrito. Aqui nessa região, nós somos o encontro da Amazônia Verde com a Amazônia Azul, e por aqui transportam-se grandes riquezas do nosso país. E aqui a Marinha desenvolve, em parceria com outros órgãos, diversas tarefas, de patrulha, de inspeção, e diversas ações de assistência hospitalar e ação cívica para atender essa região tão carente que é a região ribeirinha. Para isso, nós temos diversos navios que atuam tanto na região oceânica quanto na região fluvial, navios patrulhas, realizando patrulha naval e patrulha costeira, como também estamos recebendo no ano que vem um navio hospital, o primeiro navio hospital aqui da região do 4º distrito, que na região do General Costa Neves, na região lá do Amazonas, eles já existem 3 navios hospitais, que a ideia é que esse navio, a partir do final do ano que vem, possa atender até 10.000 pessoas ao longo dos rios, populações isoladas ribeirinhas, em parceria com o Ministério da Saúde e os órgãos de saúde estaduais e municipais, e diversos meios para fazer levantamentos hidrográficos dos rios, para garantir a segurança das embarcações que aqui navegam ao longo do Rio Amazonas, e bem parte como outros meios operativos, como o helicóptero, que também é muito útil para atender a emergências, a atender SAR, como também para combate a delitos. E, permanentemente, temos organizações aqui na região do Pará e do Amapá, permanentes, tanto no Oiapoque, na nossa fronteira, como em Macapá, em Santarém e aqui em Belém. E nos deslocamos ao longo desse rio, realizando todas essas atividades. Participamos de diversas operações, inclusive no Caribe, com a Armada da França e da Guiana e do Suriname. Temos participado com os outros órgãos de segurança e com as outras forças das diversas ágatas, de Operação Verão, de segurança do tráfego aquaviário, bem como de diversos levantamentos nos estreitos, ou seja, é um trabalho permanente que não tem fim e nunca terá, porque a região ela muda constantemente com o regime dos rios, então nossa presença faz a necessária ser constante e permanente. Isso é um exemplo do levantamento e do cuidado com a sinalização náutica ao longo de toda essa região e na parte marítima.
e um trabalho permanente de combate a essa cultura do risco para se dar maior segurança à população ribeirinha. Com a doação de coletes, não são coletes da Marinha, são empresas e organizações que doam para a Marinha os coletes que a Marinha possa doar, bem como ela faz a cobertura dos eixos das embarcações para dar maior proteção contra o escalpelamento. Isso tudo feito de forma gratuita, bem como diversas palestras ao longo das escolas, comunidades e concentrações de ribeirinhos. E como consideração final, dizer que a região amazônica é um desafio, uma região com rios estreitos, uma região que tem várias entradas no mar, permitindo diversos crimes aconteçam vindo do mar, nessa região, principalmente na parte aqui da Ilha do Marajó e do Maranhão. E temos também coisas fantásticas, como a região de Santarém, que o rio chega a ter 30 quilômetros de largura, e é uma região super importante para o desenvolvimento econômico do Brasil, no transporte de grãos e de minerais, especialmente da bauxita. É um desafio que, reforçando o que foi dito no início, eu acho muito importante, o general Guilherme, que o general Costa Neves e o brigadeiro Nogueira sempre falam, a nossa integração e a parceria com os outros órgãos é fundamental. Sem isso, nada acontece aqui na região amazônica. O Estado brasileiro só está presente aqui com essa cooperação e essa integração. Obrigado, general, pela oportunidade. Selva, muito bom. Muito bom. Então nós chegamos à rodada, né? O embaixador Rubens Barbosa fez uma introdução, parece até que foi combinado, né? Ele levantou aspectos em relação a que vocês abordaram. Tivemos aí a Amazônia Ocidental, a Amazônia Oriental da parte do Exército, a nossa Força Aérea, a mais jovem, mas muito eficiente nessa área. A tua palestra, brigadeiro Nogueira, eu fiquei meio assim ressabiado quando você mostrou peças de museu que eu usei como C-47. Né? Então, sinceramente, essa parte aí, eu queria que você ocultasse esse slide. Né? Ocultasse esse slide aí. O C-47 eu usei ele aí, né, embaixador? Né? E o almirante Capistrano deu um toque final, mostrando que cada força e mais as operações e interagências são muito úteis. São muito úteis. Nós estamos presentes na história da Amazônia, né? Não é só a defesa, mas o desenvolvimento. Nós vimos aí ações cívicas, sociais, obras de engenharia, atendimento médico, evacuação. Então, eu acho que foi uma visão muito, muito boa em relação à área, em relação à Amazônia e a atuação das Forças Armadas, que são muito importantes e nos enche, não só a mim, mas nos enche de orgulho. Né? Eu queria, antes de tentar fazer alguma pergunta, que o tempo está acabando, mas tem várias aqui, eu queria ressaltar a presença do antigo ministro da Defesa e presidente do IBRAM, o Raul Jugman, que está aqui. Eu também me encontrei com uma especialista em assuntos de defesa, a deputada Perpétua Almeida, agradeço aí, ela está no outro painel. Eu vou tentar fazer alguma pergunta, embaixador, aqui, né? O tempo está acabando, eu peço que a resposta, no máximo 1 minuto, se alguém passar de 1 minuto, é flexão, 10, né? A Joana está perguntando aqui, há no âmbito das Forças Armadas alguma discussão sobre descarbonização da indústria de defesa? Pergunta difícil. Então eu passo, como é difícil, passo por Costa Neves. Se ele tocou em alguma coisa a respeito disso aí. Joana, né? Joana. Olha, o engajamento das Forças Armadas na preservação do meio ambiente, isso já é completamente inegável. Nós temos muitos projetos de sustentabilidade, de preservação de áreas de florestas. Complementar, estamos estudando, tá? A parte do crédito de carbono e
mas nós não temos ainda, Eu vou pedir, como tem já o Exército faltar 2 americano, minutos pra um acabar o tempo, projeto vou de pedir pro defesa senhor, de baixo carbono. resumir Nós e temos ainda praticamente encerrar, tá? iniciativas pontuais, mas não avançamos a este ponto. Os americanos, por exemplo, eles estabeleceram indicadores para suas viaturas, para os seus carros de combate, para os seus sistemas de armas que sejam sustentáveis e com pequena emissão de carbono. Nós ainda não chegamos nesse patamar. Gostei, menos de 1 minuto. Mais um pouquinho, você ia pagar 10 aqui na frente. General, nada mudou com isso. Nada mudou, nada mudou. Eu queria também fazer uma pergunta aqui a quem quiser falar rapidamente aqui. Ela endereçou para o Costa Neves, mas é o Felipe Sampaio. Né? Como funciona a interoperabilidade entre as Forças Armadas e as polícias no combate às ilegalidades da Amazônia e o que precisa melhorar? Então, eu vou começar com o Guilherme. Isso é uma realidade, né? Isso aí a gente vive todos os dias. Então, a interação com as outras forças, eu digo que o Comando Militar do Norte, o Comando Militar da Amazônia, falando um pouco pelo Costa Neves, tem essa vocação de operar conjuntamente. Se existe alguma iniciativa mais forte do Ministério da Defesa para fazer uma integração de esforços e operações conjuntas, eu acho que tem que nascer aqui na região amazônica. Naturalmente, já ocorre naturalmente. Os órgãos de segurança pública também, agora a desintrusão aí das terras indígenas, como eu falei, isso é uma realidade nossa, está acontecendo agora, já estamos tem outras programações de acontecer e isso é muito comum de ocorrer, né? Então eu diria que isso aqui é uma coisa que a gente não tem problema, né? Eu dou sempre um exemplo. Houve aqui uma cirurgia no Hospital Geral de Belém, que é do Exército. O cirurgião era da Marinha, o paciente era da Força Aérea e o hospital e o anestesista era do Exército. Então é só para demonstrar como que a gente opera conjuntamente nos mais diversos níveis ali. Brigadeiro, alguma coisa a respeito? Eu acho que as estruturas das agências, né, porque as Forças Armadas elas têm capacidades, né, que se desenvolvem para um ambiente muito mais exaustivo, que é uma guerra. Então a gente se prepara para um ambiente muito mais agressivo do que quando a gente entra numa proteção ambiental ou coisa dessa natureza. Mas as agências, né, eu falo IBAMA, FUNAI, o próprio Ministério da Saúde, eu acho que eles se carecem muito de meios, né? Então as capacidades que eles podem desenvolver, eles têm muitas pessoas capazes, mas as estruturas que os apoiam, aí eu falo de aeronaves, de meios fluviais e outros meios, eles são muito carentes. Então eu vejo que eles precisam muito da gente, né, porque temos essas capacidades, mas até nós nos sentimos limitados de tanta demanda que eles têm. Então eu vejo que o Estado tem que investir muito nas agências ainda, no IBAMA, na FUNAI e no Ministério da Saúde, porque eles efetivamente ocupam, porque se eles nos ocuparem, eles vão contar com a gente, isso não é o papel crucial das Forças Armadas. Nós estamos sempre prontos para defesa, mas a gente atua porque a sociedade nos chama, então nós precisamos atuar junto com eles. Mas esse é o papel das agências em atuarem nesses crimes ambientais especificamente. Obrigado. Almirante, a segunda parte da pergunta, complementando o Brigadeiro, o que precisa melhorar? O que precisa melhorar, eu acho que é pontos fixos aqui ao longo da Amazônia. Hoje nós temos uma base já fluvial, falando na parte aqui da Marinha, específica de combate ao rio, temos uma base fluvial do estado do Pará, dos órgãos de segurança pública na área do Marajó, a base fluvial Antônio Lemos, que tem todos os órgãos de segurança pública, e a Marinha também se faz presente. E precisa de locais mais, outros como esse, que possa ser base de operações, porque as distâncias são muito grandes, os fatos acontecem em locais isolados, então para se servir de base, tendo essas bases fixas ao longo do rio, facilita muito o trabalho. Bom, embaixador. Então, eu queria só complementar
falando de coordenação, que na reunião que houve aqui do Tratado de Cooperação Amazônica, ficou estabelecido também um centro de cooperação policial internacional, que é um avanço também importante no combate ao crime transnacional, né? Ok, rapidamente uma pergunta dirigida à Força Aérea, do Cauê Moura. Qual a perspectiva brasileira em relação aos satélites de baixa órbita, principalmente para telecomunicações e sensoriamento remoto? Bem rápido. Na verdade, nós tínhamos uma constelação de satélite pronta para ser lançada, que faz o sensoriamento, órbita baixa, mas em função de outras demandas, o sistema Lessônia passou na frente, né, porque a necessidade do radar foi premente. No entanto, essa constelação de órbita baixa, ela está praticamente pronta para que a gente possa lançá-los, né? Investir, né? Tem que investir e lançar esses sistemas que são essenciais, porque a gente vê, as imagens satélites, elas são importantes, mas quando você fala em sistemas ópticos, eletroópticos, elas realmente têm que estar em órbita baixa para a gente poder ter a nitidez necessária. Então, ela está no plano do PESE, né, nosso Programa Espacial Brasileiro, mas ainda falta ali um pouco mais de investimento para que a gente possa lançar essa constelação. Bom, pergunta difícil eu dirijo inicialmente para o Costa Neves, né? Costa Neves. Você não apresentou o filminho que o Guilherme apresentou, o indígena deitado numa rede com o símbolo do Botafogo. Do Botafogo. Então é para você. Qual é a visão, lógico, das Forças Armadas, peço ao embaixador também, se quiser complementar alguma coisa, em relação à melhoria de um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia baseado no uso sustentável da floresta em pé? Poxa, agora, general, não dá nem um minuto, hein? Essa aí é bacana, essa pergunta é boa. Você está perdendo tempo. Mas eu não posso, a gente perde o amigo, mas não perde a sacanagem, né? Agora, general, o indígena, desculpa, ele se perdeu justamente porque era do Botafogo. Ah, é? Pô, o senhor me desculpe. Não, passa para o embaixador. Passa para o embaixador. Gostou, né? O Jugman gostou. Olha lá, o Jugman gostou. O Jugman gostou. Acabou meu tempo. Acabou. Embaixador, responde a pergunta. Eu vou fazer um resumo. Eu queria pedir, já acabou o tempo, eu peço desculpas aí, nós poderíamos ficar aqui horas e horas, né? O assunto é envolvente, a atuação das Forças Armadas é envolvente. Então eu peço para encerrar o ciclo de vocês, depois eu encerro, eu peço para o embaixador fazer o resumo da conversa nossa aqui. Eu queria, antes de fazer esse breve resumo, dar uma informação que talvez os senhores conheçam. Ontem o presidente da França, reunido com todos os embaixadores, coisa que ele faz anualmente, declarou publicamente que ia pedir aos países do Tratado de Cooperação Amazônica a adesão da França, por causa da Guiana Francesa. Então, isso é um fato novo, político, internacional, importante, que vai ter repercussões aqui. Agora, em relação ao que nós dissemos aqui, eu fiquei muito impressionado com o volume de informação que foi trazido. Quer dizer, a gente conhecia o programa de assistência social, essa ação cívica que eu me referi, mas certos detalhes a gente não tinha noção. Inclusive, esse trabalho da Marinha de dragagem, de melhoria para a saída dos produtos brasileiros é muito importante. Eu acompanho muito essa questão da hidrovia, tanto no sul, né, o Paraná, Paraguai, quanto aqui na Calha Norte. E é muito importante, é um meio de comunicação barato, rápido, que a gente desprezou até aqui. E foi importante conhecer o que a Marinha faz. E também essa rede de aeroportos que o brigadeiro mencionou. Foi impressionante. Eu não conhecia. Quer dizer, eu acho que muita gente desconhece. Então foi importante essa informação, porque eu fui do governo durante muitos anos, e o governo, todos os governos, não é só todos os governos, não sabem fazer a comunicação.
Eu acho que essa palestra aqui hoje foi uma comunicação social muito importante para divulgar o que é feito. Os governos aqui no Brasil não sabem divulgar as boas coisas que fazem. Muito obrigado. Ah, bom. Chegando ao fim, obrigado, embaixador. Chegando ao fim do nosso painel de alto nível, eu acho que tinha assunto para muito mais tempo, mas o que vocês apresentaram com a ajuda do embaixador nosso aqui, nos enche de orgulho. Eu fico até emocionado um pouco, que eu militei aí por 48 anos, né? Junto ao Ministério da Defesa também, eu e o Júlio, ver o trabalho das nossas Forças Armadas numa região em que o Guilherme citou a Estratégia Nacional de Defesa aponta como uma região prioritária das forças aqui. Foi de alto nível, agradeço ao embaixador Rubens, ao general Costa Neves, ao general Guilherme, brigadeiro Nogueira, ao almirante Capistrano. Eu só posso encerrar gritando o brado nosso na área, selva, e uma salva de palmas.